Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. O livro da vez é Abacuque. Maravilha! Agora aqui na tela do computador vamos então aos fundamentos e ensinos no livro de Abacuque. Se essa é a primeira vez que você assiste aos vídeos da série, deixa eu te explicar algo. Nós não estudaremos o livro de Abacuque numa visão ampla, teológica, com contexto histórico, pano de fundo, quem foi Abacuque, a geografia do local onde ele escreveu, nada disso. O propósito dessa série de vídeos são que eu compartilhe com vocês alguns fundamentos e ensinos e que nós devemos praticar na caminhada cristã. Então, nós vamos, ver algumas verdades, né, que são fundamentos e ensinos que nós devemos praticar na caminhada cristã, entendeu? Nós vamos aprender aqui alguns versículos com verdades que o livro de Abacuque nos ensina, e o que eu devo agir, que ações eu devo tomar como prática na minha caminhada cristã. Tudo bem? Primeiro, passos para uma devoção dinâmica. Deus quer que façamos do nosso relacionamento com Ele a nossa maior prioridade. Que nós coloquemos nossas mais profundas questões e perturbações diante dele, esperando por suas respostas e orientações. Então, nossa maior prioridade precisa ser o Senhor. Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Né? Entenda que queixa como as inquietações, as perturbações, né? Suas questões. Então, a instrução é essa, né? Se colocar na torre de vigia, né? Sobre a fortaleza, vigiando, é como, imagina uma cidade fortaleza, né? Com muros, com torres de fortaleza, e tem aquele que fica vigiando, né? Quem vem de longe, se vem algum inimigo, ou ainda se vem algum mensageiro, fica ali na torre de vigia aguardando se alguém vai aparecer. E aqui é porque nos diz isso em relação a vigiar o que Deus vai falar com a gente. Então, para nós fazermos isso, o que nós precisamos? Nós precisamos reservar um tempo e lugar habituais que sejam santos ao Senhor. É você ter o seu local para você meditar nas coisas de Deus. Lembra do filme Quarto de Guerra? Não sei se você já assistiu, mas o filme de Quarto de Guerra trata sobre isso. Um local separado por você para o seu devocional, para o seu tempo a sós com Deus, onde você vai falar com Deus em oração, onde você vai adorá-lo e onde você vai ter um momento de quietude na torre de vigia, aguardando aquilo que Deus vai te responder. Então você precisa reservar um tempo e lugar habituais, né, que sejam santos, separados, consagrados ao Senhor. Use tempo ouvindo sua palavra, à medida que você vai lendo, estudando e meditando sobre as Escrituras. E seja fiel na oração diária. E o que isso aqui diz para mim e para você? Devocional. É aquilo que eu falo bastante nessa série de vídeos, falo bastante lá nos artigos do blog. Devocional. Tem muitas pessoas que desejam aquele show
de pirotecnia, do poder de Deus, do mover, disso, daquilo outro, querem mergulhar. Ah, eu quero ir mais profundo. Ah, eu quero que o poder de Deus flua em mim. Eu quero isso, não sei o que, eu quero fazer pelo reino, pela obra. Se nós estivermos deficitários, deficientes no nosso devocional, né, ou que eu chamo também de TSD, tempo a sós com Deus, o que vai acontecer? Nós seremos fracos espiritualmente. Fracos espiritualmente. Seremos debilitados espiritualmente. Seremos mirrados. Por quê? Porque nós não temos intimidade com Deus. O iada, iada, né? É a palavra que aponta para. É a palavra no original que fala sobre conhecer a Deus, né? Como nos versículos que nós vamos conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conheçamos, ele trata do iada, que também é um verbo que se refere a usado, por exemplo, e Adão conheceu Eva, né? Adão e Ada Eva, né? Trata de um conhecimento íntimo, de intimidade, e tido até em alguns versículos como conhecimento íntimo conjugal, né? Então, você e eu termos um devocional com Deus, um tempo a sós com Deus, é esse Ada. Então, eu só conheço ao Senhor se eu tenho esse iada com ele, se eu tenho esse momento de intimidade, Lembra Jesus falando? Apartai-vos de mim, Jesus falando que vai acontecer no final dos tempos, né? Quando ele retornar, em que muitos vão dizer que fizeram prodígios e maravilhas em nome dele, e ele vai dizer para essas pessoas que não sejamos nós em nome de Jesus, né? Vamos crer e viver de maneira diferente nesse sentido, em que ele fala: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Esse eu nunca vos conheci significa o quê? Eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês nunca tiveram intimidade comigo. Então, se vocês não têm intimidade comigo, como é que vocês querem morar comigo na eternidade? Não tem como. Então, é muito importante isso, certo? Vamos lá. Abacuque 2, 2 a 3. O Senhor me respondeu. Opa! Então Deus nos ouve e nos responde. E diz: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Algumas pessoas dizem que profeticamente isso aqui está falando de outdoor, né? Porque grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então, digamos, você tem aqui o vamos dizer que isso aqui seja o suporte, aqui está o chão, a estrada, né, a rua, e as pessoas estão passando aqui, os carros estão passando. Então, tem gente que fala isso, que isso aqui é algo profético que fala também sobre o outdoor. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, nós precisamos documentar aquelas coisas que o Senhor nos diz, né? Que Ele estimula no nosso coração. Grave as promessas bíblicas que Ele faz vivas em você e agarre-as firmemente, sabendo que elas irão acontecer. Então, nós precisamos
vamos para o nosso tempo a sós com Deus, nós vamos para o Iada. E nesse Iada, nessa intimidade com Deus, onde nós vamos para a torre de vigia, lembra aquele versículo? Abacuque 2:1? Eu vou para a torre de vigia, vou subir sobre a torre, vou estar lá vendo o que o Senhor vai me dizer. Então, quando nós vamos para o nosso tempo a sós com Deus, nós precisamos entender que não é só nós falarmos, vamos falar em oração, vamos colocar diante de Deus, vamos adorá-lo, mas é muito importante um tempo de leitura, estudo e meditação nas Escrituras, porque Deus vai falando conosco. Então, aquilo que Deus fala conosco na sua palavra, Ele fala no nosso coração, né, aquilo que Ele nos diz e nos estimula, nós precisamos de documentar, guardar. Eu tenho o hábito, por exemplo, de coisas que Deus fala comigo, nem tudo, né, por estratégia espiritual minha, né. Tem coisas que não, tem coisas que eu guardo na minha mente, no meu coração. Mas a maioria das coisas eu anoto no meu caderno, eu anoto na Bíblia, na capa da Bíblia, não se escandalize, eu escrevo muito na Bíblia. Um dia eu vou ter coragem de mostrar para vocês as anotações que eu faço, a capa, com as diversas anotações, os versículos que eu sublinho, destaco, escrevo anotações ao lado. Por quê? Porque eu preciso gravar as promessas que Deus faz vivas em mim, né? Me agarrar firmemente a elas, sabendo que elas vão acontecer. Então, coisas que Deus te fala, você precisa. Você vai ter passões com Deus. Você vai ter intimidade com Deus. Deus vai se revelando, vai falando contigo. O que você tem que fazer? Anota aquilo que Deus te falar, né? É isso aqui que o versículo está apontando para nós, né? Então, o Senhor me respondeu e ele me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas. Né? Por quê? Porque vai se cumprir, né? Certamente virá e não tardará. Então, anota, registra. Ok? Vamos lá. Segundo, a vida de fé. Quando todas as situações da nossa vida presente apresentam um quadro negativo, fracassos e perdas, ou quando a reação natural for queixa ou mágoa, esta é a hora de colocar nossa fé em Deus, na sua palavra. Desse modo, podemos ver com os olhos de Deus o glorioso final. Isso traz adoração e louvor mesmo antes das nossas situações terem mudado. Então, o que acontece? As situações na vida estão apresentando um quadro negativo, né? Fracassos ou perdas, ou uma reação natural de queixa ou mágoa. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos colocar nossa fé em Deus e na sua palavra. O que vai acontecer? Desse modo, podemos ver com que olhar? Com os olhos de Deus, o glorioso final, né? Deixa eu contar algo que aconteceu tem uma semana, mais ou menos, aconteceu aqui comigo. Eu estava aqui em casa com a minha filhinha, no momento que eu gravo esse vídeo. Ela tem um ano, quase um ano e 6 meses, quase um ano e 5 meses, né? E minha esposa não estava ministrando numa consagração, e eu estava com a minha filha aqui, já tinha dado cafezinho da manhã para ela, cuidado dela e tudo, e eu estava preparando algumas coisas sobre a pia da cozinha. E ela, obviamente, com a idade dela, não tem, por mais que ela seja alta, não tem altura suficiente para ver o que acontece sobre a pia. E como ela sempre faz, né? A gente está fazendo alguma coisa no alto e ela não consegue enxergar, ela pega o nosso colo para que ela, do nosso colo, né, na altura mais alta do que ela consiga ver o que está acontecendo. E aí, ela faz isso sempre, todos os dias, comigo, com a mãe. Mas nesse dia, quando aconteceu isso, o Senhor me falou: quando vocês não estiverem enxergando o que está acontecendo, vão para o meu colo, que do meu colo vocês vão ter a visão de que eu estou tendo.
Então é exatamente isso. Quando nós não estivermos enxergando ou enxergando a situação de maneira errada, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o colo do Senhor, apresentar a Ele com fé, né, nele, na sua palavra. Então nós vamos olhar com os olhos de Deus. Amém? E isso vai fazer o que comigo e com você? Vai trazer a adoração ao louvor, mesmo antes da gente ver a coisa tendo acontecido, né? Nós vamos nos alegrar por saber que estamos no Senhor, que Ele cuida de nós. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo é aquele que foi tornado sem culpa por Deus dos seus pecados, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Deus transformou Jesus em pecado por mim e por você. E por isso, e por nós crermos nisso, nesse sacrifício, então nós somos justificados da nossa culpa. Então, se você crê em Jesus, né, para salvação, então você é um justo. E o que acontece? O justo precisa viver pela fé. Abacuque 3,16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Vamos lá. Continuando, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Álbuns de canto para instrumentos de cordas. Né? Tem até uma bela canção do Diante do Trono que fala sobre esse finalzinho aqui, né? O Senhor é a minha força e me faz andar em lugares altos. Né? Não sou cantor, perdão. Então, e o outro também aqui, né, tem alguns, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu louvarei. Se não me engano, é do Kleber Lucas. Né? Então tem N canções. Então, determine louvar, adorar e agradecer a Deus a sua fidelidade, não importando quão devastadoras as circunstâncias possam ser. O seu mundo pode estar caindo, mas o meu mundo pode estar caindo. Nós precisamos ter gratidão, adorando e louvando ao Senhor. Ah, mas eu não estou em condições de louvar, adorar e agradecer. Tá sim, porque isso é uma decisão. É igual amar. Né? Eu costumo falar, amar não é sentimento, amar é uma decisão, você decide. Né? Então, louvar, adorar e agradecer, você decide. Ainda que você esteja envolto em devastadoras circunstâncias. Olhe com os olhos da fé o plano de Deus para o futuro. Amém? Em terceiro lugar, princípios para uma vida sábia. A teoria de sucesso do mundo, que se centraliza no poder pessoal e no acúmulo de riqueza financeira, é uma armadilha altamente enganosa. Então tem gente que vive correndo em torno disso. A pessoa sábia define o sucesso à luz do plano de Deus para a sua vida. Então, para algumas pessoas, sucesso é progredir financeiramente, é crescer financeiramente, é ter posses, bens, comprar terrenos, construir casas, carros, fazer cursos, faculdades, MBAs, ser promovido no trabalho, ter uma grande empresa. Para muitas pessoas, sucesso é isso. Essa é a teoria do mundo. Só que a sabedoria de Deus nos mostra que o sucesso, né, ele precisa ser definido
segundo o propósito de Deus para a minha vida. Então, se o propósito de Deus para a minha vida é que eu seja um instrumento dele, uma ferramenta dele, para cuidar de pessoas através da pregação e do ensino da palavra com foco no crescimento espiritual, esse é o meu chamado precisamente, estou te falando agora. Se eu consigo fazer isso, se eu estou gravando esses vídeos dessa série, se eu publico os artigos no blog, se eu cuido de pessoas pessoalmente nesse sentido, então eu estou tendo sucesso. Por quê? O sucesso é segundo o plano de Deus. Então não adianta nada nós querermos fazer algo e termos êxito nesse algo se esse algo não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos viver de um modo em que nós honremos a Deus e confiemos nas suas promessas, né? Que elas trazem sucesso para nós. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Saiba que o sucesso, pelas medidas do mundo, é uma busca vã, vazia. Edifique sua casa e sua vocação na rocha da palavra de Deus. Amém? Abacuque 2, de 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então planeje a sua vida com sabedoria de Deus. Seja um sucesso nele. Interessante aqui, no finalzinho, no versículo 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que vai acontecer? A terra vai conhecer a glória do Senhor, vai sentir esse conhecimento através de quem? Através de mim e de você. Quando nós buscarmos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Certo? E aí, esses fundamentos ensinos te abençoaram? Eu quero te desafiar a você baixar agora mesmo uns presentes que eu vou te entregar. Que presentes são esses? São os slides dessa aula, com esses ensinos que você acabou de aprender agora, para você anotar, estudar, imprimir se quiser, e também um guia com 3 passos, 3 princípios bíblicos simples e poderosos que vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual. Eu te desafio a você clicar aqui em cima, ó, baixe presente, tá vendo? Aqui na descrição também do vídeo, ok? E você também depois vai ter aqui no lado, ó, na lateral no final do vídeo, e do outro lado aqui embaixo também você vai poder fazer um download. Tá vendo aqui a setinha? Pode fazer um download aqui. Te desafio, hein? Ok? Agora, eu quero te pedir um favor. Eu quero pedir que você me diga o que esse vídeo pode te abençoar, se não pode te abençoar, se você aprendeu ou não aprendeu, qual é a sua dúvida, né? Se você curtiu ou não curtiu. É importante você fazer isso para eu saber, ter esse feedback seu. E também porque quando você interage, você faz com que esse vídeo ganhe mais relevância no YouTube e ele seja exibido a mais pessoas, tá certo? E não esqueça também de curtir o canal e clicar no sininho para que você seja notificado quando eu publicar novas aulas, novos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.